Geralmente eu coloco isso para fechar na segunda, mas é como eu disse, até terça-feira a gente tem prazo ainda. Agora, depois de terça até às 12 horas a gente tem. Eu vou dizer, presidente, que se o processo não estiver na pauta, se o voto não estiver lançado até terça-feira, 14 horas, a secretaria está desautorizada a incluir em pauta. Não pode incluir em pauta. Se não tiver o processo possível, Se não tiver o voto disponível nos planos. Isso, eu vou fazer esse apelo hoje. Será transferida automaticamente para a sessão subsequente. Bom dia, colegas desembargadores. Bom dia, senhora representante do Ministério Público, doutora Natália. Bom dia aos servidores, na pessoa da doutora Flávia. Eu declaro aberta a sessão da primeira turma do dia 19 de agosto de 2024, sessão ordinária, e inicio solicitando aos colegas que apreciem as atas que estão disponíveis, que estão no monitor, no formato Word, da primeira, aliás, da 20ª sessão realizada em 1º de julho de 2024, da 21ª em 8 de julho e da 22ª sessão ordinária em 15 de julho de 2024. Caso não tenham nenhuma restrição a registrar, eu vou considerar que estão aprovando. De acordo, presidente. Não havendo... De acordo. De acordo. Tometon? De acordo, presidente. Aprovadas as atas. Então, comecemos pela ordem. Presidente, é uma questão de ordem. Pois não, senhor. Tenho solicitado à secretaria para garantir a inclusão, a disponibilização dos votos para a gente poder votar no sistema. A votação geralmente começa a partir de quarta-feira. Queria fazer um pedido a Vossa Excelência para que, se o processo não estiver na pauta, com o voto disponibilizado, a secretaria não pode incluir o processo na pauta. Ele é automaticamente transferido para a semana subsequente, para a pauta subsequente. A doutora Flávia, ela me sinalizou aqui que já fez uma reunião com os chefes de gabinete, né, os assessores dos desembargadores, solicitando que também ajudem nesse sentido, né? No entanto, com relação especificamente a ordenar que O meu pedido não é simples. inclua, Não, eu presidente, deixa vou... eu sintetizar o meu pedido para Vossa Excelência encaminhar, se for o caso. Também podem deferir, não tem nenhum problema. No momento da secretaria fechar a pauta, se o voto não estiver disponível para os membros da turma votarem, que seja transferido aquele processo automaticamente para a pauta da semana subsequente. É só isso, agradeço. Eu vou analisar. E, acho pertinente a solicitação. Vou analisar. E delibero aqui. Pois não, vamos para o próximo, para o primeiro, aliás, da pauta. Número de ordem 13. Relator doutor Arnaldo, processo 996, dígito 40, 2023-003, pedido de sustentação das partes, doutora Heloísa Valença pela parte recorrente, doutor Sigifroy Moreno pela parte recorrida. Bom dia a todos. Ordem 13. Pois não, Tornaldo. Presidente, são 3 temas. Doença ocupacional, e após a demissão, estabilidade acidentária provisória configurada, item 2 da súmula 378 do TST, período da estabilidade exaurido, indenização substitutiva devida. Recurso provido para deferir a indenização substitutiva do período da estabilidade provisória
vendedora externa, uso de motocicleta sem partida elétrica, redução parcial e temporária da capacidade laboral, dano extra patrimonial, extensão do dano, fixação do quanto, indenizatório, indenização proporcional ao agravo, confirmação é, da indenização de R$ 5.000. Honorários advocatício, beneficiário da justiça gratuita, isenção, recurso provido. Este é o voto, presidente. Doutores, os advogados, eu não vejo nenhum, salvo divergência quanto ao tema dos honorários, que a doutora Liana Ferraz, ela sempre insere essa divergência, não tem outra divergência. A senhora tem interesse? Bom dia, presidente. Só uma questão, de ordem em relação aos danos materiais, danos emergentes e lucros cessantes. Pelo Não que se vê visualizo, aqui, a decisão está sendo mantida, né? porque não tinha sido apreciado na sentença. Ah, sim. Só um minutinho. Eu não relatei esse pedido no recurso. É, o pedido aqui é a indenização substitutiva da estabilidade provisória e majoração dos danos extrapatrimoniais. Lucros cessantes também, excelência. A juíza, ela se É, manifestou em primeiro grau somente sobre eu não os danos apreciei isso, emergentes. presidente. Eu não apreciei isso. Eu vou examinar aqui o recurso para ver se trata disso. Ainda na sessão ou vai Na levar? sessão. Então, podemos chamar um próximo, ele retoma daqui a pouco. Isso. Próximo. Acho que melhor. Logo em É seguida. visto em mesa, né, doutor Arnaldo? Logo, Revista em logo. mesa. Suspensão Logo, logo. momentânea. Sim, sim, sim. Sim, foi só É, uma questão de ordem, né? doutor Arnaldo, o senhor gostaria de ouvir a sustentação antes? Posso Ou... ouvir, por Então favor. vamos ouvir as sustentações. Doutora Heloísa, inicia. Inverte ou o primeiro? Bem, eu creio que a senhora tem ponto que não, o relator não apreciou, é melhor falar de tudo logo. Então, posso iniciar? Pode. Bom, Sim. bom dia a todos. Cumprimento os nobres desembargadores da primeira turma, doutor Arnaldo, relator, doutora Liana, doutor Meton, presidente, doutor Marco Aurélio. Cumprimento a doutora Natália, representante do parquê. Cumprimento os servidores, na pessoa da doutora Flávia, os colegas advogados de forma presencial e telepresencial. Bom, esse processo, na verdade, especificamente trata-se sobre doença ocupacional, né, e o reconhecimento de um nexo de concausalidade com o trabalho. Esse nexo de concausalidade é em razão de uma artrose e problemas articulares no menisco do joelho direito, justamente pela partida na moto elétrica, aliás, na moto a pedal, que a reclamante utilizou desde 2018, no primeiro contrato que teve com a reclamada, em que há, inclusive, um pedido de unicidade contratual, porque houve só uma diferença de 3 meses de afastamento do trabalho em 2019 e retornou até agosto de 2023. Além dessa questão da doença ocupacional, caracterizada inclusive por uma perícia especializada de uma perita judicial fisioterapeuta, uma parte de análise musculoesquelética e sinestésica, ou seja, de análise do movimento mesmo feito nessa parte de ortopedia, se detectou uma
deficiência, né, uma incapacidade, um grau de incapacidade de 20% de perda funcional. E se identificou, inclusive, que esses 20% dessa perda funcional, ela seria a partir da data da perícia, que aconteceu em 4 de dezembro do ano passado, de 2023. A juíza de primeiro grau entendeu que a estabilidade não seria devida, porque os atestados médicos referentes, inclusive a parte articular que a reclamante apresentou, seriam em períodos inferiores a 15 dias e que foi até 2022. Então, estaria precluso diante da dispensa da reclamante. No entanto, isso não prospera porque a doença foi reconhecida somente posteriormente à sua dispensa, né, quando ela, inclusive, fez as ressonâncias e começou os tratamentos de fisioterapia. Além disso, a súmula 378, no inciso 2, ela garante, como bem dito pelo relator, na menção ao voto, essa possibilidade de estabilidade. E é interessante como o ministro Carlos Brandão, do TST, reproduz que o INSS, aliás, as normas previdenciárias acabam tratando uma questão que muitas vezes é eminentemente trabalhista. E a gente não pode considerar o acidente somente pela condição de mais de 15 dias de ausência, de afastamento do trabalho. Bem assim fala a súmula. Por quê? Muitos acidentes, inclusive típicos, ou debilidades, deformidades que acontecem funcionais, elas não vão levar a um afastamento clínico por mais de 15 dias do trabalho, mas podem sim ter relação com o trabalho, principalmente pela multicausalidade e na questão de concausa. E por isso também é devido, sim, os danos materiais. Não só os danos morais e os danos materiais. Esses danos materiais, eles têm que ser olhados sobre a tríplice vertente. Não só a garantia da estabilidade, quando há, sim, responsabilidade da empregadora, configurada, inclusive aqui por uma revelia, que não apresentou nenhum documento de saúde ocupacional, nenhum documento de consideração em relação a realmente evitar ou prevenir esses danos, nenhum tratamento em relação à própria saúde ocupacional, né, ou melhoria dessa situação. E, além da estabilidade, o dano material ele vai se configurar, sim, não só como dano emergente, pelos gastos que ela teve. A juíza de piso entendeu que não havia comprovação dos gastos com medicamentos, e as sessões de fisioterapia e as consultas clínicas, inclusive ressonância, havia um plano pela intermédia, mas o plano também é pago. E não há comprovação nos autos de que esse plano foi pago pela empresa, justamente em virtude da revelia. Então, o fato de não ter um comprovante de pagamento desse medicamento, se o medicamento foi prescrito e a reclamante utilizou-se, claro que há um dever de indenizar, porque ela não teria adoecido se não fosse também por essa questão que é concausal, ou seja, de agravamento da doença. Fora isso, há um reconhecimento patente da perícia, apesar da revelia, repiso, da questão da incapacidade. A perita diz que a incapacidade se deu, em média, de 1 a 3 meses com a recuperação devida. Porém, a reclamante não teve a possibilidade de fazer esse tratamento adequado, justamente porque ficou desempregada no momento em que ela mais precisava, que foi quando surgiu o aumento dessas dores. Nesse caso, é devido sim os lucros cessantes proporcional ao grau de incapacidade, 20% da sua capacidade funcional. E é nesse sentido que requeremos a reforma também quanto a esse item. Ademais, o próprio tribunal, o TST, reconhece que o dano moral ele pode ser revisto e majorado toda vez que ele é considerado ínfimo ou irrisório. Isso também é patente. R$ 5.000, Excelência, em razão de um dano moral por uma doença ocupacional, é um dano ínfimo, porque isso não paga nem os custos da reclamante em relação ao desalento, ao desprovimento, inclusive, previdenciário, de estar afastada do trabalho
e ter que se manter e pagar os custos com medicação e da sua dor. Além disso, eu gostaria só de salientar também que há outros dois processos e havia também uma outra condenação que foi julgada aqui, inclusive no dia 5 de agosto, em relação ao assédio moral, né? Então, havia realmente outras situações que faziam com que esse ambiente demonstrasse esse risco iminente em relação à saúde dessa trabalhadora. Fez com que ela persistisse nessa desguarnição em relação às suas atividades. É por isso que a gente requer a reforma nesse ponto em relação ao dano material. É o que se requer. Obrigada. Pois não. Doutor Sigifroy, fique à vontade. Senhor presidente, muito obrigado pela deferência de nos conceder a palavra, os senhores que integram essa turma, senhora representante do Ministério Público, senhores colegas advogados, servidores dessa casa. Eminente relator, Sua Excelência não apreciou o pedido de danos materiais justamente porque ele não foi aviado em sede de recurso ordinário. O pleito encaminhado agora, via sustentação oral, ele não foi aviado em sede recursal. Portanto, sequer merece ser conhecido. Merece ser apreciado. Tanto é que Vossa Excelência não apreciou. Não existe pleito de fixação dos danos materiais em sede recursal, vez que eles foram negados na instância primeira. No que diz respeito à pretensa indenização estabilitária, o dano foi detectado na vigência do contrato, tal qual a perícia assevera. A concausa não foi detectada após o rompimento laboral, por isso não se aplica a exceção da súmula 378. A sentença é bem clara quando diz que o dano foi apontado a partir de uma ressonância magnética datada de 6 de junho de 2022, quando apresentou pequena coleção líquida na periferia do menisco lateral. E a demissão ocorreu 12 meses depois disso. Portanto, o que se aplica nesse caso é a regra do 118 da 8.213, não se aplicando à situação excepcional da súmula 378. Portanto, nós requeremos de maneira bastante objetiva que a decisão primeira seja mantida, afastando a indenização estabilitária em razão da redação do artigo 118 da Lei 8.213, que não seja deferida condenação em danos materiais, porque não existe pedido recursal nesse sentido, e que a indenização por danos materiais seja mantida tal qual fixada na instância primeira. Muito obrigado. Presidente, eu pude cotejar aqui a inicial, o recurso, a sentença, com o meu voto. Na inicial, a reclamante pede danos emergentes, em razão das despesas que realizou com o tratamento. Esse pedido não foi apreciado. No recurso, a reclamante pede lucros cessantes, uma frase solta lá no meio das razões recursais. Ou seja, houve uma alteração do pedido. Eu estou ajustando o voto para não conhecer do pedido de lucros cessantes, ou seja, danos materiais, em razão da suposta perda da capacidade laborativa, porque esse pedido não está contido na petição inicial. No mais, eu vou manter o voto. Só adicionar no conhecimento que não estou conhecendo do pedido de lucros cessantes, porque esse pedido não foi feito lá na inicial. O que foi pedido lá foi danos emergentes. E o de danos emergentes não foi renovado no recurso. Pois não, Presidente, doutor, Liana. não, eu só queria um esclarecimento em função do alegado
em sustentação oral e que foi sentenciado, a ciência dessa patologia ocorreu durante o contrato de trabalho ou após a despedida? Porque o que foi alegado em tribuna é que O Sergipe disse que foi 12 meses antes, né? foram 12 meses antes. Só acho que o relator pode esclarecer aí, doutora. Antes da extinção do contrato, já havia manifestação das dores e das lesões, que há inclusive exame clínico atestando isso em junho de 22, março e agosto de 23. O fato de ela não ter gozado o benefício acidentário O Sergipe pagou ali. é irrelevante. O importante é que se constatou que a lesão se deu em função do trabalho. Estou mantendo o voto, presidente. Não. Doutora Liana Não, acompanha? eu aguardo o voto do doutor Meton. Meton, É. pelo menos. Não há dúvida de que ela ela foi acometida de uma doença em decorrência da condição de trabalho. E isso foi atestado em vários momentos. O fato de não ter recebido auxílio acidentário não afasta o direito Não, à a estabilidade. questão que eu coloco nem é essa, é porque a ciência da lesão, né? Se ela. Mas o desembargador está concedendo só a estabilidade, Isso. realização da estabilidade gestante. Vou pedir vista, doutor Meton, só para me sentir mais seguro em relação ao voto. Não, vista a desembargadora Liana Ferraz. Vamos ao próximo. Número de ordem 8, relator doutor Meton, processo 898, dígito 70, 2023-001, pedido de sustentação oral das partes, doutora Raíssa Figueiredo pela parte recorrente, doutora Camila Rayane pela parte recorrida. Ordem 8. Do Meton. Alma Viva recorre em face de Stephanie. Psicólogo organizacional, vínculo empregatício, reconhecimento, presidente. É esse o tema. Reconhecimento de vínculo de emprego. Conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu o vínculo e deferiu as parcelas decorrentes daí. Está unânime, doutor? Está unânime aqui. Certo. Declínio da sustentação. Queria só que constasse a minha presença, por gentileza. Para fins de registro, Camila Rayane Marcel Castelo Branco. Ok, doutora. Vamos ouvir a sustentação da doutora Raíza. Ela é presencial, pode ser que haja interesse. Certo. Pois não, doutora Raíza. Bom dia a todos, bom dia, colegas que compõem esta igreja turma, no qual saúdo na pessoa do senhor presidente e do senhor relator, doutor Miton. Excelências, prometo não me alongar aqui na situação do caso dos autos, como já antecipado pelo relator, doutor Miton. Aqui se trata de um caso de vínculo de emprego de uma psicóloga organizacional que foi contratado por meio de uma pessoa jurídica e teve o vínculo reconhecido judicialmente correntes, rescisão indireta do contrato de trabalho e o reconhecimento, como falei, do vínculo. Aqui, a recorrente vai se ater a trazer dois aspectos que são importantes para a tribuna, em que pese todos os fundamentos já trazidos no recurso ordinário. A primeira delas, excelências, é que a prova produzida nos autos comprovou que não haviam
grande parte dos requisitos do vínculo de emprego, sobretudo a questão relativa à autonomia da recorrida, que, conforme se vê nas folhas 207, que foi a prova produzida pela recorrente, a testemunha Antônio Melo aduz o seguinte, que a reclamante podia chegar no horário que quisesse e sair também, e não estava sujeita a qualquer tipo de advertência por conta de faltas ou atrasos. A testemunha também afirmou que a reclamante, abre aspas, podia agendar o seu horário de trabalho de acordo com as operações que ela realizava e que nos dias que a reclamante não comparecia ao trabalho por ausência de demanda, não havia desconto ou respeitou o valor respectivo do seu trabalho. E ela não era subordinada a nenhum consultor da recorrente. Então, o que se vê aqui pela prova oral produzida, data máxima vênia, o entendimento do, do nobre relator, é que a reclamante tinha total autonomia na condução da sua agenda e dos seus horários, inclusive sem necessitar apresentar qualquer justificativa para as suas ausências. Uma coisa que a gente não pode perder de vista aqui, que data máxima vênia recorrente também chama atenção, é o alto grau de instrução que a parte autora tinha, principalmente quando foi firmado o contrato entre recorrente e recorrida. A recorrida reclamante praticou atos por mais de uma qualidade de prestadoras de serviços, de forma autônoma e de forma totalmente paradoxal, inclusive se valendo de um regime tributário diferente, veio esta justiça especializada requerer a nulidade do contrato de prestação de serviço que foi celebrado com a recorrente. Nesse sentido, o simples fato, entende a recorrida, que o simples fato de o contrato de prestação de serviços ver a quantidade de horas de atividade não está nem de longe caracterizando uma subordinação, né? Também não havia qualquer tipo de exclusividade, e ainda que houvesse, a exclusividade em data máxima vênia, novamente, não é um requisito para fins de deferimento do vínculo de emprego. Uma outra coisa também que a recorrida chama a atenção dessa tribuna são os recentes entendimentos do STF que têm permitido diversas formas de contratação e não apenas aquelas que estão previstas na CLT, qual seja o regime de artista, né? Existe já, e acredito que seja, obviamente, de conhecimento de Vossa Excelência, considerando o notório que existe uma nova posição jurisprudencial acerca da liberdade de adoção de outros modelos existentes dentro do mercado de trabalho. Eles estão a celebração do contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas. E assim, não havendo nenhum tipo de vício de consentimento na pactuação desse contrato, na verdade, isso sequer está sendo alegado nestes autos, não há como se falar em existência de vínculo de emprego decorrente do contrato celebrado entre as partes, sobretudo diante da autonomia das partes e a manifestação de vontade da parte autora, devendo ser prestigiado, nesse caso, o princípio constitucional da livre iniciativa. E ainda assim, acaso Vossas Excelências entendam a manutenção da sentença no tocante ao vínculo de emprego, a reclamada também chama até de vênia para chamar a atenção de Vossa Excelência acerca do deferimento da extinção do vínculo na modalidade da rescisão indireta. Isso porque é sabido que para se configurar a rescisão indireta do contrato, é necessário que haja uma justa causa praticada pelo empregador, ou seja, uma falta grave extrema que torne insustentável o vínculo de emprego entre as partes, o que também data máxima vênia a reclamada entende que não restou comprovado nesses autos, razão pela qual, caso ainda seja mantido o vínculo de emprego entre as partes, seja considerada a rescisão indireta como pedido de demissão da parte autora, conforme ficou em controvérsia nos autos. E como sustenta, Excelências? Pois não, doutora. Fique à vontade também. Doutor, gostaria apenas de fazer algumas considerações, mas antes gostaria de cumprimentar os nobres desembargadores, especialmente na pessoa do desembargador relator, doutor Francisco Meton. Pois bem, pessoal, diferentemente do que mencionado pela advogada da recorrente, não houve um contrato de pessoas jurídicas.
O que houve no caso foi um contrato de prestação de serviço entre a pessoa jurídica Alma Viva e a pessoa física Stephanie de Souza Araújo. Destaque-se que, como bem observado na sentença, embora esse contrato tenha como determinação que a prestação de serviço ocorreria de forma autônoma, o próprio contrato traz uma série de previsões que demonstram que a reclamante, ora recorrida, não tinha a autonomia necessária para se configurar uma relação, um vínculo de uma relação trabalhista nessa seara. Nobres julgadores, é importante também chamar atenção para o fato de que a empresa recorrente, ela apenas traz menções sobre as falas do depoimento da testemunha apresentada pela própria empresa. Todavia, a testemunha apresentada, senhor René, em próprio depoimento, confessa que exercia cargo de confiança, ou seja, ele tem pleno interesse no deslinde dessa demanda processual. Ressalte-se que, como bem observado na sentença de piso, que deve ser mantida em sua integralidade, o depoimento do próprio senhor René é completamente contraditório às provas documentais produzidas nos autos, inclusive apresentadas pela própria recorrente. O próprio contrato de prestação de serviço apresentado, elaborado pela recorrente, ele traz a previsão de uma carga horária que deve ser cumprida por uma empregada que supostamente seria autônoma. Não dá para acreditar que havia autonomia numa relação onde sequer o horário poderia ser definido por quem estava executando essa atividade. No que diz respeito ao suposto alto grau de instrução, nobres julgadores, isso é um ponto que a gente precisa até mesmo mencionar que a reclamante, a senhora Stephanie de Souza, ela foi contratada para ser psicóloga organizacional. Nada tem a ver com a seara jurídica e não se pode exigir que todo e qualquer empregado tenha completo domínio da legislação trabalhista. Inclusive, isso ainda é uma fragilidade do nosso sistema. Espero ansiosamente que todos os empregados tenham conhecimento sobre a legislação trabalhista e, assim, não fiquem tão desprovidos de seus direitos. Excelência, outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção ainda sobre isso é que o artigo 444, ele menciona que o autoempregado é aquele que, além de ter graduação superior, ele precisa receber remuneração correspondente ao dobro do teto da Previdência Social. Na época dos fatos, esses valores estavam aproximadamente em R$ 15.500, ao passo que a reclamante apenas recebia remuneração correspondente a R$ 3.400, não podendo de forma nenhuma ser considerada uma autoempregada, uma empregada hipersuficiente. Diante disso, pleiteamos pela manutenção da sentença de piso em todos os seus termos. Era o que tinha a requerer. Pois não. Doutor Meton? Pois não, presidente. Nós estamos julgando é a sentença, né? Aqui, agora, a sentença analisou bem, está aqui bem arrumadinha. Eu mantenho, presidente. Doutor Arnaldo também? Doutora Liana? Sim, mantém. Fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Certo, obrigada. Obrigada, bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, doutora. Vamos ao próximo. Número de ordem 14, relator doutor Arnaldo, processo 1094, dígito 40, 2023-001, pedido de sustentação pela parte recorrida, doutor Diego Augusto. Ordem 14. Doutor Arnaldo. Professora de instituição privada, ensino fundamental, horista, horário pedagógico, remuneração inferior ao piso, não configuração, redução da carga horária, alteração contratual lesiva, diferenças salariais e rescisórias devidas, descumprimento de norma coletiva, multa convencional devida, honorários advocatícios, sucumbência mínima da reclamante. Então, presidente, eu estou provendo parcialmente para deferir diferenças salariais pela alteração contratual lesiva, considerando a carga horária mensal de 135 horas aulas,
sendo 90 horas acrescidas de gratificação de incentivo e 45 horas acrescidas de gratificação de horário pedagógico. Multa da cláusula 57ª por violação à cláusula 20ª no valor de 2 vezes a menor faixa salarial. E honorários de 15%. A decisão está unânime nessa conclusão aí, exceto com relação ao fundamento dos honorários, da isenção de honorários de sucumbência para o reclamante, porque a doutora Liana ela não enxerga que tenha havido sucumbência. Simplesmente não condena. Pois Nesse não, caso, doutor. vou sustentar, Excelência. Pois não, fique à vontade. Bom dia a todos, Excelentíssimo senhor desembargador presidente, Excelentíssimos senhores desembargadores componentes dessa egrégia turma, Excelentíssimo representante do Ministério Público, servidores, senhoras e senhores advogados aqui presentes, colegas, muito bom dia. Excelência, no caso, como bem relatado pelo desembargador Arnaldo Buzon, trata-se de uma professora que pleiteia o recebimento de diferenças salariais, alegando que a carga horária extra-classe, correspondente ao horário pedagógico, deveria ser remunerada como hora-aula adicional. Contudo, Excelências, como bem demonstrado pela sentença, e a sentença julgou a ação improcedente em sua íntegra, esse horário extra-classe, ele já está pago na remuneração básica, como prevê o artigo 320 da CLT. A remuneração do professor horista já está incluso ali o horário em aula e o horário extra-aula, extra-classe. O que há no contra-cheque, e essa é a confusão que a reclamante faz, são adicionais pagos pelo empregador por mera liberalidade, que são adicionais incidentes sobre as horas trabalhadas em classe e extra-classe. Tanto é que, se Vossas Excelências observarem o contra-cheque, digo aqui como exemplo o contra-cheque de junho de 2021, verão que lá há o pagamento de 135 horas aula, que é a remuneração básica, na rubrica Hora Aula Ensino Fundamental, e há duas gratificações que são pagas por mera liberalidade, que a autora tenta fazer parecer que uma delas seria parte da remuneração básica, quando não é, que é a gratificação de incentivo ao ensino fundamental e a gratificação HP Ensino Fundamental. Se Vossas Excelências observarem no contra-cheque, elas são calculadas em cima de uma carga horária que, somadas, essas duas cargas horárias, dá exatamente a carga horária de 135 horas aula. Ou seja, a remuneração básica está paga na rubrica Hora Aula Ensino Fundamental. As outras duas rubricas que existem no contra-cheque são pagamentos adicionais por mera liberalidade, que não fazem parte dessa remuneração básica que a autora tenta sustentar. Dito isso, Excelências, tem a questão da alegada redução de carga horária, que é outro ponto que a reclamante traz no seu recurso ordinário. Contudo, Excelências, eu quero destacar aqui, chamar a atenção de Vossas Excelências, que aqui se trata de um professor horista. E como professor horista, a hora-aula ela é paga pela hora efetivamente trabalhada, de modo que não se há aí nenhuma redução salarial quando houver alguma variação de horário mês a mês. E pequenas variações nessa carga horária é decorrente da alteração natural de meses que vão se passando, como destacado pela sentença, pelo trabalho como horista. Não se trata ali de uma redução drástica de carga horária. Não se trata ali, por exemplo, de um professor que trabalhava 2 turnos e passou, de repente, a trabalhar 1 turno sem justificativa. São variações ínfimas de jornada. É uma jornada de 135 horas, outro mês tem uma jornada de 127 horas, são pequenas variações. Inclusive, essa previsão de que essa redução de carga horária não representa uma violação legal, isso está disposto expressamente pelo TST em jurisprudência pacífica, que é a OJ 244 da SDI 1. Está previsto lá essa possibilidade. E essa possibilidade também de que haja variações na carga horária do professor horista, seja por motivo pedagógico, seja por reestruturação de carga horária, isso está previsto tanto na CLT pelo 320, como na própria CCT, pela cláusula 20, que autoriza esse tipo de alteração quando justificado dessa forma. E nesse sentido, eu gostaria, inclusive, Excelências, de fazer aqui uma menção a uma jurisprudência dessa turma, nesse mesmo sentido, que concluiu em julgado de 2017,
que redução da carga horária em virtude de diminuição de número de alunos ou de variações pequenas, ela não é ilegal. Inclusive, de relatoria do desembargador Arnaldo Boson, perdão, e aqui eu queria citar um pequeno trecho dessa jurisprudência, que é do processo 767, dígito 33, 2016, da Quarta Vara. Lá se diz: pequenas e naturais variações na quantidade de horas-aulas em decorrência da natureza da remuneração por hora-aula, das desistências e até mesmo de intervenção estatal na redução de vagas anuais para o curso de Direito na Faculdade Empregadora, fecha aspas aqui, dando o contexto, foi afastada essa questão de redução de carga horária por conta de se constatar que ali havia apenas pequenas variações de carga horária. Nesse sentido, excelências, não há como se sustentar que tenha havido qualquer alteração contratual lesiva ou descumprimento de legislação trabalhista por parte da reclamada, e por essa razão é que se roga a Vossas Excelências a manutenção integral da sentença de mérito, que muito bem julgou a questão e analisou os fatos e as provas dos autos. É como peço a Vossas Excelências. Muito obrigado. Pois não. Volta a palavra aí, doutor Arnaldo. Tem pedido de sustentação da outra parte? Não? Doutor Arnaldo. Presidente, a questão, inclusive, ele é tratada na cláusula 20ª das convenções, que diz que não há redução salarial quando decorrente de diminuição de alunos, é, inclusive diz que essa redução passa pela anuência do sindicato. As sucessivas alterações se operaram de forma unilateral e com prejuízo à obreira. Eu vou estabelecendo aqui a involução da carga horária, né? Quantidade de horas que foram sendo observadas em relação a determinado período. Então, eu entendi que houve sim uma alteração com redução da remuneração. Estou deferindo porque não observado o, o próprio critério estabelecido na convenção. Estou mantendo o voto, presidente. Doutor Meton mantém também? Doutora Liana? Sim. Doutor Meton mantém, né, doutor Meton? Acompanhei, presidente. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. O tribunal conhece do recurso e, no método de provimento parcial para deferir diferenças salariais decorrente da alteração contratual lesiva e respectivos reflexos nas verbas rescisórias e no FGTS, calculadas considerando a carga horária de 135 horas aulas mensais, sendo 90 horas acrescidas da gratificação de incentivo e 45 acrescida da gratificação de horário pedagógico, observados os valores de hora-aula e das gratificações praticadas no período, conforme a evolução salarial. Multa da cláusula 57ª da CCT de 2022 e 2023 por violação da cláusula 20, no valor de 2 vezes a menor faixa salarial vigente no estabelecimento à época do descumprimento da norma, devendo a base de cálculo ser demonstrada pela reclamada até a conclusão da liquidação sob pena de arbitramento, e honorários de 15% sobre o valor e resultado da condenação. A causa teve o valor rearbitrado para R$50 mil. Esse é o resultado. Próximo. Número de ordem 1, relatora doutora Eliana, processo 62, dígito 82, 2023-006. Pedido de sustentação pela parte recorrida, doutora Mayra Suiane. Ordem 1. Pois não, doutora Liana Ferraz. Pois não, presidente. Adicional de insalubridade, laudo pericial conclusivo e ausência de provas a elidir o convencimento do juízo. Pedido alternativo de adicional de periculosidade formulado em fase recursal, julgamento extrapetido.
Meu voto é no sentido de dar improvimento ao recurso. Essa decisão está unânime. A doutora tem interesse de recorrer, de sustentar? Sendo assim, não. Obrigada, bom dia. Bom Bom dia. trabalho a todos. Obrigado. Tem mais alguém nesse pedido É, de sustentação? número de ordem. Não, pedido de sustentação neste processo, mais Não, algum? não, nesse Então, não. então fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora, por unanimidade. Número de ordem 16, relator, relatora doutora Liana, processo 1185, dígito 33, 2023-001, pedido de sustentação oral pela parte recorrente, doutor Genésio Costa. Ordem 16. Pois não, Pois não, doutora Liana. presidente. Salários atrasados, ausência de impugnação do período efetivamente trabalhado, não comprovação de pagamento. Eu estou dando provimento ao recurso para condenar o reclamado no pagamento de salários não quitados entre março de 2020 a fevereiro de 22. Pois não, doutora Liana, essa decisão está unânime, eu indago do Tem, doutor. tem um segundo pedido, Excelência, com relação à questão da rescisão de contrato, da data da rescisão de contrato. Com relação a esse ponto, entendo que nada deva, nada a reformar na sentença, até porque a pretensão de reforma esbarra no fato de ter a sentença definida expressamente que a baixa na carteira deveria ser procedida na data de 1 de março, a mesma em que o aviso prévio findaria, uma vez que é iniciada em 7 de dezembro, conforme constou no TRCT anexado pela própria recorrente, tal como orienta o J 82 DSTI-1 do TST. Portanto, mantenho a sentença. Sem interesse. Pois não, sem interesse, doutor Genésio, e não havendo outro pedido de sustentação, proclama-se o resultado nos termos do voto da relatora. Vamos ao próximo. Número de ordem 17, embargos, relator doutor Arnaldo, processo 1425, dígito 56, 2022-001, pedido de preferência da doutora Letícia Reis pela embargante distribuidora York. Ordem 17. Que é unanimidade, né, pelo conhecimento e não provimento dos embargos, né, doutor? Eu acho que não. É a discussão sobre uma juntada de procuração, Botou observação? mas Vai ficar observação na hora que for Não tem não tem. nenhuma oposição aqui dos colegas, tá unânime a decisão. Está proclamado o resultado assim. Nem pedido de nem há sustentação. Próximo. Negado aos dois recursos, né? É, Dois embargos, né? exato. Desprovidos os primeiros e os da outra parte também. Tá, obrigada. Próximo. Número de ordem 9, relator da Tometon, processo 920, dígito 25, 2023-003, pedido de sustentação pela parte recorrente reclamante, doutora Juliana Nibel, ordem 9. Doutor Meton. É 2003. A 22, né? 23. Pois não, presidente. Recorrente Francisco Maciel, recorrente de Escada Distribuidora, Carvalho, e recorrido ainda Ambev. Eu estou propondo aqui, presidente, revelia, confissão ficta, horas extras, matéria de fato alcançada pela presunção de veracidade. Utilização de motocicletas, tem o IRDR do tribunal que decidiu que é devido adicional. Diferença de comissões, recurso improvido ante a não Opa, presidente, é o comprovação. 9 da pauta? Diferenças serem pagas. Base de cálculo adicional de periculosidade é o salário base, neste incluídas as comissões pagas habitualmente. Recurso ordinário do reclamante parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamada conhecido e desprovido, presidente. Pois essa decisão teria sido alterada, né? Quer dizer, ela está coerente com o voto da doutora Liana, né? Com a tese da doutora Liana.
É, Na exatamente. A conclusão aqui, doutora Liana chamou a atenção semana passada ainda e a gente atendeu. Então, eu retiro a minha divergência, presidente. então fica por unanimidade, né? Nos termos do voto do relator, e eu indago aí sobre os pedidos de sustentação. Doutora Juliana, tem interesse? Excelência, poderia só esclarecer em relação às horas extras, ficaram mantidas? Mantidas. Perfeito. Mesmo assim, eu vou querer dar uma rápida palavra sobre a questão da diferença de remuneração variável, ok? Ok, pode É, iniciar. bom dia a todos. Cumprimento todos os presentes na pessoa do desembargador presidente. Em relação às diferenças de remuneração variável, o salário do reclamante era composto por uma parte fixa e outra variável. Essa última paga sempre que é atingida parcial ou totalmente as metas e os objetivos estabelecidos. Excelências, o reclamante Isso fixou aí, o né? pedido Bom, em uma média de R$ 2.000 e requereu que a empresa colacionasse relatórios de metas e de vendas, além dos valores velho. efetivamente pagos e dos regulamentos para pagamento da remuneração variável, sob pena de aplicação do artigo Colocar aqui, 400 do CPC. dessa orientação. Amém. Considerando a aplicação da pena de revelia, o magistrado de origem entendeu por arbitrar a condenação no valor de R$ 250 mensais. Ocorre, excelências, que no nosso sentir, em que pese a revelia ter presunção relativa de veracidade dos fatos, o magistrado não observou a perspectiva dinâmica da distribuição do ônus da prova. Não existe nos autos qualquer elemento que refute a tese autoral e, no nosso sentir, pelo princípio da aptidão das provas, caberia reclamada a apresentação dos documentos, que, em decorrência da revelia, não foram apresentados. Diante disso, no nosso sentir, a sentença merece ser reformada para que a reclamada seja condenada no pagamento das diferenças de remuneração variável no montante estabelecido em exordial e reiterado em recurso ordinário. Esses são os termos da sustentação. Obrigada. Pois não, Pois não, presidente, é que essa matéria já é corrente aqui do tribunal e a sentença observou exatamente como o tribunal vem decidindo. Portanto, estou mantendo. ok. É. Então, ficou por unanimidade essa decisão. Não tem outro pedido de sustentação, não, doutora Flávia? Não, então, por unanimidade, se proclama o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Número de ordem 2, relatora doutora Liana, processo 114, dígito 50, 2024-004, pedido de sustentação pela parte recorrente, doutor Marcelo Brito. Ordem 2. 2, doutora Liana. Pois não, presidente, só um minuto. 2. Aqui, presidente, a matéria já é uma matéria por demais conhecida, envolvendo uberização. É, eu voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso ordinário e integralmente do adesivo e dar parcial provimento ao apelo da parte reclamada para declarar incompetência do justiça do trabalho para determinar a comprovação de contribuições previdenciárias decorrentes do vínculo e fixar o marco prescricional quinquenal em 2/2/19. Nega-se provimento ao recurso da parte autora. Eis meu voto em apertada síntese, presidente, mas há divergências. Pois é, veja aqui divergência do doutor Arnaldo, doutor Meton também, né? Deixa eu ver aqui qual é. Da primeira que aparece é do doutor Arnaldo. É, Estou acompanhando a divergência, presidente, já desprovido. aumentando um pouco, porque as contribuições do período de vínculo reconhecido, a Justiça do Trabalho pode processar, conforme súmula vinculante 53 do STF, O doutor Arnaldo discorda dessa parte? que diz que a Justiça do Trabalho é competente para executar as contribuições
alusivas às às suas decisões. Ela não é para executar em abstrato, Desculpa, presidente. mas se a De sentença ordem. condenar, Desculpa, presidente. Estou aqui. 2. 114, dígito 50. É o 2, é o 114. Correto. Doutora Liana, nega provimento, mas Vossa Excelência e o doutor Meton estão dando provimento ao recurso. E a divergência do doutor Meton, qual é o Doutor ponto? Meton diz que as contribuições são da competência da Justiça do Trabalho, porque são sentenças que decorrem da condenação trabalhista, segundo o doutor Meton. Não, nós aqui é o seguinte, nós temos um recurso extraordinário, antiguíssimo, quase contemporâneo à minha chegada aqui na Justiça do Trabalho. Então, doutor Meton, é sobre os valores pagos, apurados na... não, mudou. Ó, Menezes Direito, eu fiz uma análise. O senhor está trazendo aqui uma grande novidade. Não sei se já está nos seus livros, se não estiver, precisa atualizá-los. Menezes Direito propôs uma redação que não foi aprovada em 2008. Aí já em 2017, o Supremo fez um enunciado diferente do que se propôs. Menezes Direito propôs o seguinte, deu provimento a recurso extraordinário e propôs o precedente seguinte: a Justiça do Trabalho não é competente para executar contribuições alusivas ao vínculo que reconhecer. Aí propôs e o Supremo calou. Aí houve uma grita da Previdência em cima, houve uma grita da AGU, e a matéria ficou parada. Que foi 10 anos depois, o Supremo emitiu a súmula vinculante 53, repetindo o que está no texto da lei. Compete à Justiça do Trabalho executar as contribuições das decisões que proferir. Ele não diz mais das parcelas condenatórias, como era a questão posta inicial. A questão posta inicial era ficou só das parcelas condenatórias. Aí ele, ao redigir o texto, 10 anos depois, veio assim: da sentença que proferir, da condenação que proferir. Nas verbas decorrentes da sentença. Não, das verbas não. Esse das verbas tá saindo da sua boca. Pode ler a súmula 53. Mas não é assim que o Supremo tem interpretado, não. Tá, Mas não ele tá na reconhece um súmula. vínculo, né? Eu quero chegar quando está na súmula. Das sentenças da condenação que aplicar. Ora, se a sentença aplicar, ele é competente. Se não aplicar, não é. Bem, mas nós temos também a súmula 368, doutor Arnaldo, do TST, o inciso 1. Estou falando da do Supremo, E eu estou falando do que é TST. posterior. A vinculante é vinculante, nos obriga, né? Obriga até o TST. Eu estou dizendo que o jurista é como esponja de lavar louça. De vez em quando tem que espremer e trocar o sabão. E o TST não vem trocando esse sabão. Entendeu? Supremo diz as coisas e ele não troca o sabão. Olha a súmula 53. Quem quer abrir aí e ler textual o que ele diz? Ele só repete o que está no texto da lei. E o que o ministro do Menezes Direito tinha proposto era negar a vigência a uma lei que está vigente. Entendeu? Das sentenças que proferir. E é o lógico, como é que você profere uma sentença que não vale? Quem já se viu um judiciário desse? Aí o Océlio, que é um... Doutor Meton, às vezes tem um vínculo reconhecido por 5 anos, por exemplo. Sim. Mas tem verbas pedidas apenas dos 2 últimos anos. Essas verbas, dentre elas, algumas têm natureza de salário de contribuição, outras não têm. Então, não se pode cobrar as contribuições previdenciárias dos 5 anos, mas tão somente aquelas que incidem nos 2 anos que teve condenação. Porque se não teve condenação dos 5 anos,
Como é que se vai Mas cobrar se a pessoa contribuição sem condenou um no processo vínculo, a administrativo empresa não fiscal? recolheu nada. Presidente, eu acho importante o debate que o doutor Meton traz, que assim, é que às vezes a gente tá naquele passo, naquela caminhada e não olha por lado para ver se tem novidade. Ele está dizendo é que há uma novidade. Eu abri aqui o site do Supremo, que tem todo o histórico da formação dos dois precedentes, tanto da tese firmada no RE com repercussão geral, do ministro Menezes de Direito, como a tese cravada na súmula vinculante 53. E o site Supremo traz todos os precedentes que ensejaram tanto a tese do RE quanto a súmula vinculante. Eu li aqui, claro, foi uma leitura corrida, mas não extraí nenhuma novidade. Ou seja, tudo dantes como no quartel de Abrantes. Ou Olha seja, aqui a proposição primeira de 2008, olha. A competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, 8 da Constituição Federal, alcança somente a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir, não abrangida a execução de contribuições previdenciárias atinente ao vínculo de trabalho reconhecido na decisão, mas sem condenação em acordo. ou seja, Pois bem, a súmula vinculante, é a sua vinculante, como é que veio? a súmula vinculante, ela burilou, lapidou esse texto para reduzi-lo ao mínimo essencial, sem alterar a sua orientação, o seu conteúdo. Olha o que disse olha, ali diz assim, não compreendidas as condições do vínculo que reconhecer. Aí é que diz aqui a vinculante. A competência do trabalho, previsto no artigo 114, 8 da Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação, constante das sentenças que proferir. O que é o objeto da condenação? Se ele condenou no vínculo, olha, relativos ao objeto da condenação. Ele tirou toda aquela outra matéria, não alcançando o que era a questão que estava no RE. Não, era aquela, e ele tirou. Veja bem, doutor Meton, Doutor Meton iria incidir em cima de que eu defendi muito essa contribuição? tese, mas sucumbimos diante do Supremo e nos dois precedentes. Aí assume A prevalecer a sua tese é o seguinte: nós teríamos que liquidar sentenças trabalhistas em relação a parcelas, a objetos que não constam da condenação. Por isso que foi restringido. A incidência da contribuição é só sobre o objeto da condenação, considerando a sua natureza salarial. Então, assim, nós não temos como apurar a evolução salarial se aquele salário não será objeto de condenação. Entende? Foi isso. Mas eu gosto de Vossa Excelência, que até Vossa Excelência, assim, ele chacoalha as águas para tirar a gente da zona de conforto. Isso é muito bom, faz pensar. Pense isso. Eu acompanhei a evolução desse precedente, ele foi cortando o que era objeto de recurso extraordinário, ficou só assim. Que é o que está na lei, isso aqui. Bem, presidente, então eu fico vencida no principal, né? Aí o doutor Arnaldo, quem vai redigir o acordo? Não é a doutora Flávia, ela faz aí o... vai, seguindo a orientação do presidente, indicar o redator. Exatamente. Só para lembrar que o artigo 831 da CLT, no parágrafo 3º, diz que as decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Foi por isso que essa súmula teve que ser esclarecida. Então vamos para... Como é, doutor Arnaldo? Me perdoe. Não, só para dizer quem vai redigir o acordo, presidente. A Flávia vai ver Tem aí. pedido de sustentação ainda, então vamos ouvir o advogado da recorrente, ou da recorrida? Da recorrente, pois não.
Excelências, bom dia. Eu só gostaria de saber em relação à questão do vínculo, pelo que entendi, claro, a discussão da Previdência, mas como que ficou essa parte em relação aos votos? Ficou assim, doutor. Conclusão. É conhecido o vínculo, né? É conhecido o vínculo empregatício, né? Isso foi reformando. Vencida a relatora quanto a esse ponto, doutor. A relatora não reconhecia, mas ela foi vencida por maioria. Perfeito. Então, tenho interesse rapidamente na sustentação, Pois Excelência. não, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento os demais jogadores, eminente membro do Ministério Público, serventuários dessa colenda turma. Excelências, aqui trata-se de uma matéria, conforme já mencionada aqui pela eminente relatora, matéria de amplo conhecimento, né? Onde o parceiro da Uber procura o reconhecimento de vínculo. Todavia, Excelência, data máxima venha ao entendimento contrário, é importante ressaltar, Excelência, que a Uber ela é uma empresa de intermediação digital. Ela não é uma empresa que contrata motoristas para prestar serviço, né? Ela faz apenas uma aproximação entre aquele que quer disponibilizar o seu veículo para trabalhar e aquele que precisa utilizar a plataforma como passageiro, como usuário, né? Tanto que sequer a dependência econômica e sequer a onerosidade, no caso, pode ser observada porque não é a Uber que paga o motorista, mas o motorista que paga um percentual, né, sobre em relação àquele percurso que foi realizado, que pode variar de 20% a 25%. Então, veja que não há um pagamento mínimo, não há um pagamento em relação à quantidade de corrida, e aí, nesse sentido, já se observa que não há sequer fixação de metas de quantidade de corrida, de quantidade de horas ou de trecho a ser percorrido, né? Essas evidências estão devidamente comprovadas nos autos por meio das provas emprestadas juntadas, né? Onde fica claro que, na verdade, quem paga pela utilização da plataforma é o motorista, né? A depender da categoria pela qual ele está se ativando, se é Uber X, se é Uber Black. E isso é de conhecimento notório, porque 99% de todos nós que estamos aqui utilizamos também dessa plataforma como usuário. E aí, Excelência, eu já faço uma observação, porque em relação à questão das avaliações que são feitas, as avaliações dos motoristas não são feitas por esta reclamada. As avaliações são feitas pelos próprios usuários. Todos nós somos usuários, nós sabemos que ao término de uma corrida, aparece lá uma observação para a gente colocar 2 estrelinhas, 1 estrelinha, 5 estrelinhas, fazer a avaliação daquele motorista, como é que foi a corrida, se teve alguma intercorrência, né? Porque isso para garantir somente a segurança daquele ato que está sendo realizado. Não há nenhuma avaliação, né, qualitativa por meio da Uber. Excelência, inclusive, né, a Uber ela também é uma empresa não só de transporte, mas uma empresa também de outras atividades, é uma empresa de tecnologia que presta serviço de diversas atividades. Não há aqui, Excelência, que se verificar a subordinação jurídica, porque o motorista, inclusive, ele tem liberdade de escolha de horário. Né? Ele pode, se quiser, trabalhar 2 dias na semana, trabalhar meio período, não há nenhuma fixação, cobrança de horários nesse sentido. Da mesma forma que, se ele quiser ativar também com o uso de outras plataformas de tecnologia concomitante ao Uber, ele pode. É claro que, né, a exclusividade não é um requisito do vínculo empregatício, mas o fato, né, de um motorista poder se ativar, por exemplo, na plataforma 99, ter essa liberdade e autonomia de desligar, né, o aplicativo da Uber, ligar o aplicativo da 99, recusar corridas da Uber, ligar o aplicativo da 99, pegar uma corrida com a 99, isso demonstra a liberdade e autonomia que o motorista tem ali em escolher qual que é a plataforma que quer trabalhar, o horário que quer trabalhar. Veja que não há poder diretivo, poder disciplinar aqui visualizado nesta relação. Também é importante ressaltar, Excelência, que também o requisito da pessoalidade não pode ser verificado nesse caso, porque o fato do motorista, ao se cadastrar na plataforma, tirar uma selfie para se identificar, encaminhar o seu documento de habilitação como motorista, não significa que há pessoalidade nessa relação, porque a habilitação ela é necessária em observância às leis de trânsito. Veja que a ata juntada aos autos, né, especificamente no depoimento.
da testemunha, especificamente o senhor Vitor, ele menciona que o motorista parceiro pode ter outras pessoas cadastradas para utilizar o seu veículo. Ou seja, eu sou um motorista parceiro. Se eu quero colocar o meu irmão para trabalhar, eu posso colocá-lo para trabalhar no meu lugar. Então, hoje eu não posso trabalhar porque eu vou resolver um problema, eu boto meu irmão pegar o carro e trabalhar. É claro que meu irmão também precisa comprovar que tem habilitação, né? Porque não pode uma pessoa que não é habilitada trafegar nas vias públicas. Então, veja, excelência, aqui dois importantes requisitos, né? O terceiro requisito, como mencionado, também da onerosidade não se verifica nesse caso, né? Então, excelências, em relação ao vínculo, é, são essas as considerações, mas também é importante, só um ponto ressaltar, que essa relação ela é tão conhecida, reconhecida como uma natureza comercial, que o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, no bojo do conflito 164-544, já definiu de forma categórica que a relação existente entre os motoristas pela plataforma UF possui natureza minimamente civil. Então, há, inclusive, discussão nessa justiça laboral em relação à competência da justiça laboral, né, diante dos demais tribunais, com todas as vênias. É claro que essa justiça especializada, né, mas as demais justiças já têm verificado essa relação eminentemente comercial entre parceiro e a Uber. Excelência, são essas considerações, com todas as vênias, pedindo que o voto da eminente relatora que não reconheceu o vínculo nessa relação seja acompanhado pela mais legítima justiça. É o que se requer, excelência. Eu agradeço o uso da palavra. Doutora Liana, Eu mantenho meu voto, a questão já é conhecida, essa matéria já é por todos nós debatida esse aqui. tema da Previdência, se o doutor Meton... Eu fiquei vencido, presidente. O desembargador Meton ficou vencido. Competência da Justiça do Trabalho. Então, ficou voto com o doutor, a redação com o doutor Arnaldo Bozon. Segundo os critérios aí que Vossa Excelência Né, estabeleceu, não é isso, doutor? seria dele? O doutor Meton. Então, é doutor Meton, doutor Meton. Não, mas ele fica vencido apenas na contribuição. Doutor Meton ficaria com o voto pela ordem aqui, né, doutor? Não sei se... Perfeito. Pois não. Já como eu fiz o voto, se desejar, eu posso Pode, também permanecer por com o compensação voto, aqui. por compensação. Fica melhor assim. Pois ótimo. Perfeito. Então, fica dessa forma. O Então próximo, ficará como redator do acordo, desembargador Arnaldo Bozon. correto. Número de ordem 6, relatora doutora Liana, processo 866, dígito 53, Qual era 2023, o anterior? Desculpa, só presidente. ordem 2, 114,50. E agora é o 6 da doutora Liana, relatora, 866, dígito 53, 2023, 005, pedido de sustentação pela parte recorrente reclamante, doutor Flávio Soares. Ordem 6. Pois não, É, doutora Liana. segundo assalto, eu estou reduzindo a condenação para R$ 20.000, Decisão, que é o valor da média que a turma tem decisão está aplicado. unânime, doutor Flávio. O senhor tem interesse em sustentar? Bom dia. Doutor Marco, eu tenho interesse, tendo em vista que está dissonante do que Fica à está sendo vontade decidido. já. Bom dia ao presidente, a nobre relatora, os demais desembargadores, aqui em saldo, todos, representantes do Ministério Público, serventuários, advogados que estejam presentes ou virtualmente ou presencialmente. A nossa insurgência aqui, por tratar-se de segundo assalto, doutora Liane e os demais julgadores, é justamente a nossa majoração, porque a turma, em outros casos, tratando-se de segundo assalto, nós temos indenizações que variam de 30 mil, 40 mil, 50 mil. Então, tendo em vista essa particularidade, para que não seja dissonante do que a turma vem decidindo, nós pleiteamos e rogamos, porque trata-se aí de segundo assalto, para que seja majorado para 40 mil, 50 mil, que vem sendo decidido pela turma. Só isso, o meu requerimento, pedimos provimento ao recurso. Pois não. Manter meu voto, presidente. Mantido o voto, os demais colegas também, doutor Arnaldo? Quanto é o Doutor Meton? segundo, presidente? Eu majoro para R$ 30.000. Meu teto. Flávio, aqui lá eu vou fazer um pequeno ajuste na remuneração, viu? O povo não é aqui.
Doutor Meton reduz para 30 mil, doutora Liana Não, para 20 mil e doutor Arnaldo. Olha o número. Danos morais é o número 6. Indenização por assalto, segundo assalto, doutora Liana. Estou de acordo. Então, doutora Liana e doutor Arnaldo reduzem para 20 mil, vencido parcialmente o doutor Meton, que reduz para 30 mil reais a indenização. Vamos ao próximo. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Bom dia, bom doutor. dia. Número de ordem 5, relator doutor Meton, processo 817, dígito 12, 2023, 102. Pedido de sustentação pela parte recorrente, doutora Lara Lisboa. Ordem 5. Doutor Arnaldo. Presidente, Doutor recorrente Meton. BP Construtora Corporatora Limitada, recorrido Ramalho Ferreira Sena. Reconhecimento de vínculo empregatício, demonstrados os fatos que o caracterizam, impõe-se a sua declaração. Dano moral em virtude de más condições nos alojamentos, manutenção da sentença. Porque ao finalzinho, é necessidade de fundamento. Conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento, presidente. Tem divergência parcial da desembargadora Liana, aliás, divergência que nega provimento ao recurso. Doutor Arnaldo também tem divergência? E não? Eu divergi do meu Não, mestre. tem não. Então ficou por... Doutor Meton, eu estou Desembargadora desprovimento. está pela incompetência, né? Não. Ó, rejeita a exceção de preservatividade, seguindo o entendimento do TST, no sentido de que o foro do domicílio do empregado será considerado por ele ser mais favorável, nas hipóteses em que a contratação ou a regimentação tenha ocorrido naquela localidade, exceção na qual a situação se enquadra. Eu estou divergindo quanto ao fundamento nessa temática recursal. Mantenho a condenação por dano moral, porque eu entendi nesse caso que houve desrespeito às garantias mínimas, confirmando a sentença que deferiu os danos morais. Perfeito. Confirmo o quanto indenizatório de 5 mil com base no princípio da proporcionalidade. Eu não tô, Vossa Excelência, então, está negando o dano moral? Não, estou mantendo. Negando provimento é para manter, não é, doutor Meton? É isso mesmo, É né? porque ele está dando parcial provimento. Qual é o Não, parcial provimento? conhecer e negar provimento, que eu estou vendo aqui na conclusão. É, porque na ementa tem parcialmente provido, por isso é que eu estou aqui. Corrigir aqui a ementa, viu? Negar Doutor provimento. Meton, tem havido muita contradição. A fundamentação defere, a ementa exclui, a conclusão é em outra linha. Tem. Negar provimento, presidente. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência acompanhou as minhas... De acordo com que está com a conclusão. Então, recurso conhecido, Eu vou não corrigir aqui, provido. presidente. Já, já. Não, mas de quem é o recurso afinal? É da empresa, BP. E Eu estou desprovendo o recurso. Aí o doutor Meton tinha colocado na ementa para parcial provimento. Doutora Lara Não, é quer que fazer assim, ó, sustentação? é assim, doutor Meton? Ok. Olha, Vou sim, excelência. o recurso é da empresa, né? Exatamente. Aí Vossa Excelência disse, o reclamante alegou que trabalhava em condições degradantes, aí vai detalhando. Analisando os autos, verifiquei que não há razão para prover o recurso. Quanto a este item, nego o provimento ao recurso ordinário para excluir da condenação a indenização por danos morais. Pois é, por isso é que eu divergi. E aí Não, ele presidente. alterou o voto. Não alterou, não. Olha aqui na ementa. Aqui no finalzinho. Tá direitinho, olha. Conhecer do mérito negar de provimento. É o que está na minha conclusão.
Dano moral em Vínculo virtude de empregatício. más condições de alojamento. Manutenção da sentença. Na verdade, o voto foi alterado. Aí, alterado o voto, tem que estar um destaque lá no amarelinho, dizendo, ó, voto alterado. Porque se a gente votou antes ou votou depois, e aí Eu devia ter dito que incorporei, né? Então, o relator incorporou a divergência que eu lancei, não é isso, doutor Meton? Exatamente. Ficou unânime, Pelo então. desprovimento do recurso, doutora Lara. Aí eu creio que Vossa Senhoria tenha interesse na sustentação, não é isso? Isso mesmo, Excelência. Pois não, doutora. Posso? Pode sim. Certinho. Bom dia a todos. Cumprimento Vossas Excelências na pessoa do desembargador relator, doutor Meton. Cumprimento a ilustre representante do Ministério Público, doutora Natália. Cumprimento a todos aqui presentes, colegas advogados. Excelência, semana passada eu sustentei um processo semelhante a esse, em que, antes de adentrar as preliminares, falar um pouco sobre o mérito. Trata-se de reclamação trabalhista em que o reclamante alega ter sido contratado pelo senhor Dionis para trabalhar na empresa reclamada. Acontece que em nenhum momento restou comprovado que o reclamante de fato prestou serviço para a reclamada, inclusive a tese de defesa no sentido de que não houve prestação de serviços. Rememoro que, nesse processo, apenas a parte reclamada produziu provas e foi categórico todos os argumentos probatórios dos autos de que o reclamante não prestou serviços. O vínculo empregatício aqui discutido foi reconhecido com base no depoimento pessoal de dois reclamantes que não figuram o polo passivo da presente demanda. Não ficou comprovado qualquer um dos requisitos do vínculo empregatício. Quando preliminar de denunciação à lide, o reclamante ele ingressou com a presente reclamação trabalhista, aduzindo que foi contratado pelo senhor Diese. Em sede de defesa, a reclamada retifica a argumentação trazida pelo reclamante, trazendo os dados do senhor Dionis, pessoa de fato responsável pela contratação do suposta contratação do reclamante, que era a pessoa que tinha um contrato de empreitada com a reclamada. Em audiência de instrução, o José Bonifácio, que foi o depoimento pessoal utilizado como prova emprestada na presente reclamação trabalhista, ele fala categoricamente que foi chamado para trabalhar pelo senhor Wes, também conhecido como senhor Diese, e a nossa testemunha, o senhor Lucas Pereira de Jesus, ele fala que a reclamada ela tinha contrato de empreitado com alguns empreiteiros, inclusive o senhor Dionis. Foram trazidas todas as informações sobre esse Dionis. Foi afirmado que tinha um contrato de empreitada com ele. E a sentença, ela fala que não há indício probatório de que a prestação de serviço se deu em favor do senhor Dionis ou que ele teria sido intermediador dessa relação na hora discutida. Acontece que todo acervo probatório, inclusive pelo próprio depoimento pessoal dos reclamantes utilizados como prova emprestada, confirma que houve um contrato de empreitada e que esse empreiteiro foi o responsável pela contratação dos reclamantes. Quanto à questão da incompetência territorial, a CLT ela expressa no seu artigo 651 que a competência é determinada pela localidade onde ocorreu a prestação de serviço. E o reclamante ele afirma categoricamente, inclusive em audiência de instrução, de que ele foi contratado para prestar serviços em Guarani de Goiás. Ou seja, a competência para julgar a presente reclamação trabalhista por força da própria CLT é a vara de posse de Goiás. Quanto à questão de mérito, excelências, como já aludido, a única prova produzida nos presentes autos foi por meio da testemunha da reclamada, que afirmou novamente, categoricamente, que o horário de prestação de serviços nas obras da reclamada obedece rigorosamente o horário comercial, qual seja de 7 às 17 de segunda a quinta e de 7 às 16 à sexta-feira, sempre com 1 hora de intervalo. Não tem nenhuma outra prova ou elemento probatório que chegue à conclusão diversa de que não havia horas extras nessa relação discutida. A mesma coisa aconteceu em relação à indenização por danos morais. A sentença ela reconheceu
que o reclamante sofreu algum tipo de dano extrapatrimonial com base no depoimento pessoal das provas emprestadas utilizadas na presente reclamação trabalhista e com base nas fotos carregadas quando da distribuição da presente reclamação trabalhista. Acontece que quando da instrução do processo, a reclamada ela refuta que aquelas fotos sejam verdadeiras e também que depoimento pessoal ele não faz prova para si mesmo. Inclusive, a nossa testemunha fala com propriedade que a reclamada não tinha qualquer gerência sobre o alojamento ou a alimentação fornecida pelo senhor de ônibus. Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente a presente reclamação trabalhista. Pois não, volta a palavra aí, doutor Meton. Tem Pois não, mais algum presidente. outro pedido? Tem É, só um instante aqui, doutor Meton. Tem outro pedido? Não, tá. Pode continuar, doutor Meton. pois não. É, eu digo que nós julgamos a sentença, né? E a sentença bem analisou essas questões, tá bem arrumadinho. É com uma história assim, que uma pessoa regimenta trabalhadores para outra. Então, a outra que é a responsável pelo direito desses trabalhadores, essa que utilizou efetivamente a mão de obra. Eu faço o quê, presidente? Estou mantendo a sentença. Pois é. Tem divergência, doutor Arnaldo? Tem divergência? Não, presidente, a divergência que haveria de ter foi corrigida. Foi corrigida, né? Então, decisão unânime, doutora. Recurso conhecido e não provido. Mas tem recurso aditivo? Perfeito. Tem? Perfeito, muito obrigada. Não tem recurso adesivo, excelência. Bom dia. Bom dia, tchau, Bom dia, tchau. doutora. Bom Tchau. dia. Próximo. Bom dia, doutora. Encerraram os pedidos de sustentação oral. Os demais ou não renovaram ou não compareceram. Então, vamos fazer a semelhança da pauta virtual. Precisa. Conforme os votos que estão Viu, presidente? assinalados. Só proclamando cada um, né? Perfeito. Sim. Exatamente. Vamos pela ordem, chamando e Número de dando o ordem resultado. 3, relator doutor Meton, processo 235, dígito 03, 2023, 105. Voto proferido nos termos do... Aliás, decisão proferida nos termos do voto do relator. Em todos eles, né? Aliás, tem que saber aí se... Ei, doutor Arnaldo, o 3 aqui, eu vou abrindo cada um aqui também, porque Não, é só apurar agora, presidente. Está aí. ver o resultado aqui deste. No 3, eu só divergi de fundamento, presidente. Então, ficou Vai, decisão a unânime. secretaria analisa e Então, conforme o voto do relator, né? Esses processos todos, presidente, a secretaria próximo. vai apurar na dinâmica do virtual. Então, vamos chamar quais são eles. Só os números de ordem e o número do E o processo, número? né? Sim. Número de ordem 4, 789, dígito 69, 2022, 105. Número 7, ordem 7, processo 897, dígito 85, 2023, 001. Número de ordem 10, processo 927, dígito 42, 2022, 006. Número de ordem 11, processo 945, dígito 57, 2022, 105. Número de ordem 12, processo 947, dígito 05, 2023, 004. E número de ordem 15, processo 1177, dígito 47, 2023, 004. Em todos esses processos, a votação está devidamente cravada já no sistema e será apurada e publicada conforme o resultado. sessão encerrada, não é isso, Sessão presidente? encerrada, agradeço a todos e desejando uma ótima semana. Bom dia e boa semana a todos. Bom dia. Bom dia a semana. todos. Boa semana de trabalho. Quarta a gente tem de novo.